Deixa eu só dar um testemunho aqui, pessoal, que eu acho que vai poder ajudar muita gente. Claro, eu vou dar um testemunho em relação a uma coisa que eu lutei e que Uhum, talvez a luta de quem está ouvindo aqui seja outra, mas o princípio vai ser o mesmo. Eu uhum, estava recebendo estudo bíblico para a igreja. Eu vim de uma família muito católica, graças a Deus até certo ponto, né? E eu conheci o evangelho na faculdade de medicina. Mas eu fumava, eu bebia, né? Fiz essa besteirada toda. Até tentei maconha, viu? Os colegas da faculdade usavam muita, né? Mas graças a Deus eu passei mal, né? Usando aquela droga. Então aí fugi. Mas bebia e fumava, e se não fosse evangelho, eu estaria talvez morto de alcoolismo ou coisa assim. E aí, quando esse colega que me estava dando estudo bíblico, ele me ensinou a orar. Eu não sabia orar, né? Eu sabia rezar, né? Tal. E aí, não, você ora a Deus, Deus vai te ajudar a parar de fumar. E aí tá bem, ele me ensinou a orar, eu comecei a orar. Aí eu dizia, Deus, me ajude a parar de fumar, não quero fumar, fumar é ruim, faz mal para minha saúde. Eu estudava medicina, sabia disso, mas a gente passa por cima. Quando a gente quer ter o prazer, a gente passa por cima da verdade, né? E aí eu não conseguia. Aí comecei a comprar cigarro a varejo, depois, enfim. E eu falava com ele, o nome dele é Isaac, ele é um cardiologista lá na região de Sumaré, Hortolândia, Campinas. Isaac, eu não estou conseguindo, mas você está orando? Estou orando sim. Eu falo para Deus, Deus me ajude a parar de fumar, não quero mais fumar, fumar é ruim. Eu estou entendendo agora pela sua palavra que eu tenho que ter um corpo puro e tal, mas eu não estou conseguindo. E nada. Aí, não, ora mais, ora, estuda mais a palavra, você vai conseguir. Tá bom. Aí daqui mais uns 3, 4 dias, e aí, como é que tá? Não estou conseguindo ainda e tal. Resumindo a história, até que um dia eu estava orando e dizendo as mesmas coisas. Oh, Deus, me ajude a parar de fumar, fumar é ruim, não quero mais fumar e tal, tal. Aí Deus me cutucou o ombro e falou assim: Você quer fazer o favor de falar a verdade para mim? Claro, não foi nada místico, né? Não ouvi nenhuma voz assim, mas foi a intuição do Espírito Santo. Aí eu pensei, como assim? Eu estou falando, eu quero parar de fumar, não quero mais fumar. Você quer fazer o favor de dizer a verdade para mim nessa oração? Aí me deu clique. O Espírito Santo veio, né? Foi ele, claro, que fez isso, e me deu um clique. Aí eu, pá, agora é que eu entendi. Aí eu mudei a forma de orar. Aí, como é que eu passei a orar depois que eu fui iluminado pelo Espírito de Deus, pela graça de Jesus, pela misericórdia dele? Aí eu mudei. Aí minha oração passou a ser assim: Senhor Deus, me ajude a parar de fumar, porque eu não consigo sozinho. E, na verdade, eu não quero parar de fumar. Se eu pudesse ser cristão e continuar fumando, eu queria os dois, porque o fumar me dá um prazer danado. E eu não consigo negar que eu tenho esse prazer, mas eu sei que eu preciso parar. Então me ajude, por favor. Aí, o que aconteceu? Aí eu parei. Por que eu parei? Porque Deus me levou para eu ser plenamente honesto, né? Admitir que realmente eu tinha prazer naquilo que eu estava dizendo antes, né? Eu não quero mais, tal, tal. Eu não estava sendo verdadeiro na minha oração. Então, use você aí que está lutando com pornografia, com seja o que for, seja verdadeiro com Deus. Diga, Senhor, eu tenho prazer sim, o negócio me dá um barato aqui, me dá uma onda, mas eu preciso da sua ajuda, porque Deus só vai trazer a cura para você e para mim, para nós, quando nós formos plenamente honestos, sinceros e verdadeiros e jogarmos a toalha para Ele. Aí Ele diz: Ok, agora eu te ajudo. queria terminar com a pergunta de 1 milhão, né? Pergunta de US$ 1 milhão. Como que a Aham. gente consegue juntar, doutor? Como é que a gente entende na mente? Como é que funciona isso? Como é que a gente consegue pegar tudo isso que a gente aprendeu e trazer para o lado espiritual? Qual que é a lição? O que que a mente pode ensinar para a gente dessa comunicação entre criatura, né, e criador? Como é que a mente entra nisso? Aham. A gente tem que pensar o seguinte, de que todo ser humano, ele é um ser humano espiritual, ou seja, tem uma dimensão espiritual. Pode ser o cara ateu, né? Não importa. Todo ser humano ele tem uma dimensão física, uma dimensão mental, uma dimensão social e uma dimensão espiritual. Algumas pessoas, na sua dimensão espiritual, vão adorar Buda, outros vão adorar Maomé, outros vão adorar o totem indígena, outros vão adorar a si mesmo, né?
outros vão adorar a terra, a mãe Gaia, né, que alguns chamam, outros vão adorar o, sei lá, o sol, a lua, enfim. Mas todo ser humano tem uma necessidade de adorar alguma coisa. Por isso que Deus recomenda, vem adorar a mim, porque eu sou o Deus verdadeiro, o único Deus da Bíblia, né? Jeová, Yahvé, Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, o único Deus verdadeiro. Então, não existe saúde mental sem a pessoa também desenvolver a sua espiritualidade, né? Espiritualidade é diferente de religião. Tem gente que tem religião, mas não tem espiritualidade. São pessoas que estão na igreja, qualquer igreja, inclusive adventista, mas são pessoas chatas, continuam chatas, irritadas, enfim, quer comandar, fica brigando para ter cargo na igreja, pessoas invejosas, né? Ou seja, na própria administração também existe isso, né? Qualquer nível aí da administração da igreja, tem, claro, tem os líderes que são muito orgulhosos, muito prepotentes, né? Muito metidos, né? Igual Jesus lidava com a igreja da sua época, né? Tinha isso, os fariseus ali, as pessoas que mais perturbaram Jesus não foram as pessoas do mundo, não, foram as pessoas da igreja, né? E líderes ali que não tinham uma espiritualidade. Então, quando Jesus curou, lembra que Jesus curou aquele servo do centurião? O centurião era um cara pagão, ele não tinha religião, mas ele era uma pessoa espiritual. Essa autora que eu gosto muito, inspirada por Deus, Ellen White, ela fala, profetisa de Deus, ela fala que aquele indivíduo, aquele centurião, ele tinha reconhecido que Jesus era uma pessoa especial. Ele acreditou em Jesus. Tanto que ele disse, basta dizer uma palavra que meu servo vai ser curado. E então ela fala que aquele indivíduo era uma pessoa que tinha uma espiritualidade e Jesus percebeu isso e valorizou isso, né? Ao passo que aquele cara que era o da igreja, né, que estava ali, o fariseu e tal, vivia criticando e ironizando Jesus. Então, eu digo assim, procure desenvolver a sua espiritualidade. Desenvolver a espiritualidade significa você não só frequentar a igreja, mas você ter a sua devoção pessoal. Você pensar de que a sua mente vai funcionar melhor quando você procurar desenvolver a espiritualidade. Então, tem estudos que mostram isso, tem estudos que mostram, tem alguns psiquiatras, Universidade de Harvard, Dr. John Raymond, tem a Universidade de Duke, na Carolina do Norte, que é o Dr. Harold Koenig, são cientistas que tem o Dr. Pargament, o famoso do mundo, eles estudam muito essa conexão entre saúde mental e saúde espiritual. Então, tem até um texto do esse doutor John Raymond, PT, eu me comunico com ele já há vários anos, por e-mail. Ele até já gravou graciosamente um vídeo sobre depressão para o meu programa Claramente. Então, ele tem um livro sobre depressão e ele mostra isso, de que o cérebro tem uma área para o pensamento, que é o lobo frontal, tem a área da visão, da audição, tem o sistema límbico das emoções, mas é tudo misturado, na verdade. Um se conecta com o outro. Então, tem uma área do cérebro que é para você pensar, estudar, se trabalhar, se desenvolver profissionalmente, e tem a área que é para conexão com Deus. Mas elas estão muito juntas, né? Muito juntas. Então, quer dizer, inclusive as pessoas que desenvolvem uma espiritualidade, uma conexão forte com o Deus Criador, uma fé forte, essas pessoas, mesmo quando elas entram em sofrimento mental, elas têm melhores respostas desse sofrimento do que aquelas pessoas que não têm essa fé, né? Esse professor da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, Dr. Koenig, ele mandou até um trabalho para mim um tempo atrás, mostrando pessoas jovens, pessoas de meia idade e pessoas idosas em relação a abuso do álcool e comparando quem mais abusava do álcool. E mostrou, acho que frequentava a igreja, que não frequentava, e ali mostrou que aquelas pessoas que tinham mais participação religiosa na sua vida, elas tinham menos problemas com abuso de álcool. Então, eu recomendo, cuide do seu pensamento, cuide dos seus sentimentos, avalie se você tem tido pensamentos predominantemente trágicos, negativos, de raiva, de ódio. Bote o joelho no chão e peça a Deus para te ajudar a trocar esses pensamentos, né? Vai lá em Ezequiel 36,
Deus fala, vou tirar de você o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Quando a Bíblia fala coração, ela se refere à parte mais profunda da mente humana. Lembra que Jesus falou assim, é do coração que saem o adultério, o crime, a morte, tudo isso. Então, por isso que Jesus fala assim, Jesus não fala assim na Bíblia, me dá a sua mente, ele fala, me dê o seu coração, né? Filho meu, dá-me o seu coração. Ou seja, me dá a parte mais profunda sua. Então, às vezes, quando eu faço oração, viu, Pablo, e vocês que estão ouvindo, eu faço assim, Deus, toma aqui meu coração, toma minha mente inconsciente também. O que é mente inconsciente? É aquela parte que eu não estou pensando, aquela parte que eu não sei o que está ali dentro, né? Por isso que eu ofereço a Deus tudo, a mente consciente, a inconsciente, o que eu sei, o que eu não sei, né? Tanto que tem um salmo que diz lá, expurga-me ou purifica-me dos pecados ocultos. Ocultos aonde? Nessa parte da mente que eu não tenho acesso a ela a hora que eu quero. Então, você quer ter saúde mental? Então, pratique exercício físico, ar puro, beba água, alimentação natural, ajude as pessoas, cultive gratidão, perdoe as pessoas, perdoe você mesmo, ajude trabalho voluntário, Projeto Caleb, outro, doa sangue, tudo isso, mas também bote o joelho no chão com todo o seu coração, com toda a sinceridade e peça ajuda a Deus, medite na palavra de Deus. Tem um texto de Ellen White que ela fala assim, a palavra de Deus é a única coisa estável que nosso mundo conhece. Em um outro texto que ela fala, a palavra de Deus ela corta as concupiscências carnais. Olha que interessante. A palavra de Deus corta. O que é concupiscência? São desejos desenfreados. Então, você está viciado em pornografia, que está escutando aí, gaste mais tempo com a palavra de Deus, gaste mais tempo em oração, porque você vai ver que aquilo... Queridos, a graça, quando Jesus fala assim, eu vos dou a minha graça, graça não é uma coisa teológica com uma nuvem assim. Graça é um poder, graça é uma energia, graça é uma coisa que quando pega em você, ela faz uma mudança em você, até biologicamente, muda a neuroquímica cerebral. Mas como é que você vai conseguir ter essa graça para mudar sua neuroquímica cerebral, para você vencer o seu vício? Quando você gastar tempo com Deus, quando você gastar tempo com a palavra de Deus, quando você gastar tempo em oração. Para terminar, eu quero deixar 3 coisas que a Ellen White recomenda a gente lembrar para a gente todo dia, e eu tento lembrar essas coisas todo dia. 4 coisas. Primeiro, você diga para você cada dia, hoje é dia de eu lutar contra meu eu. Como assim? Sei lá, não sei, vício em chocolate, vício em pornografia, vício em qualquer coisa. Hoje é dia de eu lutar contra o meu eu. Segundo, hoje é dia de eu me dedicar à oração. Terceiro, hoje é dia de eu crer nas promessas gerais da palavra de Deus. E quarto, hoje é dia de eu acreditar que Deus cuida de mim de uma maneira pessoal. Preste atenção. Olhe no final do dia, para você deitar, preste atenção. E você vai ver, ao longo do dia, né, você vai ver que Deus vai colocar alguém para fazer contato com você. Alguma mensagem chega na rede social, né? É Deus que está querendo te dizer alguma coisa. Claro, aquele cara, o diabo, também vai fazer isso, né? Que ele quer copiar tudo de Deus, só que negativamente. Então, você que está lutando com vício da pornografia e você decidiu entregar isso para Jesus, com certeza vai chegar 10 textos, 10 links de pornografia no seu celular para você abrir, porque aquele cara não vai querer que você pare com isso. Então, joelho no chão, a palavra de Deus, seja honesto na tua oração com Deus e Deus vai te dar as vitórias.